Nos últimos anos, com o avanço da tecnologia, temos testemunhado o surgimento de várias inteligências artificiais em diversas áreas. Hoje em dia, até mesmo o ChatGPT, que muitos de nós já utilizamos para tarefas cotidianas, é um exemplo disso. Mas se eu te dissesse que tem uma IA responsável por ilustrar um livro indicado a um prestigiado prêmio Jabuti? O livro Frankenstein, lançado pelo Clube de Literatura Clássica em 2022, foi indicado como semifinalista à categoria de melhor ilustração do ano. Tá, mas o que isso tem a ver com o assunto do vídeo? É que basicamente quase 50 imagens do livro foram criadas pelo designer Vicente Pessoa. Até aí tudo bem, né? Só que ele utilizou a ajudinha de uma IA chamada Midjourney. Essa IA basicamente ela cria imagens do zero. A notícia obviamente se espalhou pelo Brasil inteiro e a Câmara Brasileira do Livro, que organiza o Prêmio Jabuti, tomou uma decisão drástica, que foi basicamente desclassificar o livro da categoria de melhor ilustração. O motivo? As regras do prêmio não contemplavam avaliações de obras produzidas por IA. Nas redes sociais, o cartunista e jurado André Dreyer afirmou que não sabia que as ilustrações tinham sido feitas por IA e sugeriu a criação de uma categoria específica para obras híbridas. A reação do público foi intensa, com muitos profissionais se posicionando contra o uso de IA em produções artísticas. E se formos analisar, foi esperado, até porque, em um senso comum, as inteligências artificiais não possuem criatividade. E esse é o ponto principal que foi defendido para os defensores da desclassificação. Para a gente conseguir formar uma opinião sobre o assunto, temos antes que saber o que é criatividade. A criatividade é a capacidade de desenvolver pensamentos inovadores para desenvolver demandas diversas. Tá, mas o que isso significa? A criatividade basicamente significa combinar ideias para solucionar problemas ou expressar o que sentimos e pensamos. Então, uma máquina pode ter criatividade? Se formos a fundo nessa pergunta, percebemos que a criatividade possui 5 elementos: fluência, flexibilidade, originalidade, avarenez e conduzir. Ok, mas como avaliamos isso? Você já ouviu a piada? Qual a diferença entre o dinheiro e o fundo? Um poupa-se, banca-se e outro desponja-se e espanca-se. Pois é, pode parecer muito idiota, mas o fato é que essa piada foi criada por um programa de computador chamado JAPE, que foi desenvolvido no final dos anos 90 para criar trocadilhos e nos mostra como a inteligência artificial pode ser fluida. Ok, eu acabei não explicando o que é fluência, mas basicamente é a capacidade de produzir muitas ideias ou soluções de problemas num curto espaço de tempo. E isso é o que um programa de computador criado nos anos 90 já nos mostra que a tecnologia já é capaz de fazer. Dito isso, podemos voltar à flexibilidade. Bom, basicamente, se você já assistiu algum filme distópico, é o frequente uso da flexibilidade da IA que a torna tão assustadora. Considere séries como Westworld. Caso já tenha assistido, você percebe que a tecnologia se revolta aos maus tratos da sociedade. Ok, mas e a IA pode ser original? Bom, quando falamos em originalidade, as piadas geradas por JAPE é um grande exemplo disso. Se imaginarmos um robô de IA como o Magic Realist Bot do Twitter, combinado com uma ferramenta como o DALL-E, não é difícil pensar que o conteúdo original pode ser puramente criado por IA. Nesse ponto, podemos partir para a consciência. Eu sei que até aqui já está maçante, mas é importante sabermos o que é criatividade, para depois criarmos um pensamento crítico sobre o tema. Voltamos para a consciência. No conceito mais simples, a consciência é a capacidade de sintetizar e organizar os detalhes de uma ideia e levá-la a cabo. Isso já é feito há algum tempo pelo adcreative.ai. E isso já nos leva ao último ponto, que é a direção. A direção é basicamente a capacidade de ser motivado. E talvez isso seja o mais fácil, pois é bem mais fácil de programar que os outros elementos. Observe o filme O Robô. É um excelente exemplo de como o robô pode ter motivação. Ok, mas depois de tudo isso, você percebeu que todos os elementos da criatividade estão em alguma IA? Eu sei que pode ter saído um pouco do contexto, mas se voltarmos ao início, o principal argumento dos artistas e jurados
foi exatamente que as IAs não possuíam criatividade. E agora que entendemos o que é verdadeiramente criatividade, temos a capacidade de formar uma opinião crítica sobre o assunto. Voltamos ao Prêmio Jabuti. O criador do livro, Vicente Pessoa, em uma de suas entrevistas, estava muito irritado com a desclassificação do livro, pois, segundo ele, em termos de jogos, disputas e competições na esfera pública, se não é proibido, é permitido. E reforçou, abre aspas, a organização está me punindo pelo seu próprio descuido, fecha aspas. Nesse ponto, já estamos falando sobre regras serem quebradas ou não. Se a desclassificação fosse só pelo motivo da criação ter sido feita por IA, seria algo bem controverso, porque como o próprio criador do livro disse, os jurados do Prêmio Jabuti são referências na área de design e comunicação. E se estivessem atualizados com as novidades que estão acontecendo na área, iriam automaticamente saber que se tratava de uma IA, ou até mesmo se estudassem sobre os finalistas, já que meses antes o Vicente Pessoa fez uma live ilustrando o livro com a inteligência artificial. Então, perceba que por mais que desde o início todos sabiam que as ilustrações eram feitas por IA, ela ainda sim foi desclassificada, pois segundo os jurados não havia indícios e não foram avisados de como ocorreu a criação das ilustrações. Eu não sei para vocês, mas fica claro para mim que os jurados sequer buscam saber como foi feito antes de julgar. E fica ainda mais engraçado quando pegamos uma das declarações de um jurado, abre aspas, é evidente que eu não teria selecionado o livro se tivesse essa informação. As ilustrações me impressionaram pela qualidade e havia uma unidade estética entre elas. Eu não tinha como saber que foram feitas por IA. Ok, mas toda a divulgação do livro foi baseada nisso. Então, se ele sequer desse um Google, saberia que foi feito por IA. Por fim, o motivo que ficou foi o de que o regulamento diz que o autor responde pela originalidade, autenticidade e ou auditoria do material escrito, e que, na opinião unânime dos jurados, a IA não se enquadra nesses critérios. Vimos até agora que é possível que uma IA tenha criatividade e autenticidade. A primeira grande polêmica desse tema é que a Lei de Direitos Autorais considera que o autor de uma obra é uma pessoa física para ter reconhecimento dessa auditoria. Ou seja, uma IA não poderia estar protegida pela Lei de Direitos Autorais. Na área de propriedade intelectual, há divergências sobre a proteção de obras criadas por inteligência artificial. Uma corrente defende uma interpretação literal da lei, argumentando que obras criadas por IA não são protegidas porque o criador não é humano. Os críticos dessa visão dizem que isso desestimula os desenvolvedores de IA, já que não teriam exclusividade sobre as obras produzidas. Outra corrente adota uma interpretação mais flexível, sugerindo que a proteção autoral deve existir, porque um humano operou a ferramenta, garantindo a proteção pelo envolvimento humano nas sugestões e direcionamento do resultado final. Uma terceira corrente, intermediária, sustenta que a proteção depende da importância das contribuições humanas. Se as ideias e sugestões do humano forem determinantes, a obra deve ser protegida. Caso contrário, se a IA for a única fonte de criatividade, a proteção não se aplica. Chegando até aqui, percebemos que quando se trata de IA, não há certezas em absolutamente nada. Há somente discussões sobre o que deve ser feito. Mas e aí? Qual é a sua opinião sobre o tema e a desclassificação do livro Frankenstein no Prêmio Jabuti? Você concorda? Discorda? Fala aí pra gente.